Ok. Estamos de volta. Vocês observaram a questão número 4? Já fizeram? Diz assim. Subtraindo 7 ao dobro de um número, encontramos 19. Quanto vale esse número? Então, vamos armar. Vamos pegar os dados da questão. Ó, eu imagino o número que eu estou imaginando seja x. O dobro será quem? 2x. Então, vamos montar agora a nossa equação. A nossa equação é o seguinte, vamos lá. Subtraindo 7 do dobro de um número, então eu tenho o dobro é 2x. Subtraindo 7 do dobro de um número, encontramos 19. Então, aqui nós temos 19. Pronto. É a equaçãozinha. Isso aqui, gente, é o mais importante dos nossos problemas. É você juntar os dados na condição imposta no problema. Então, vamos lá. Passo a passo. Certo? Deslocando o 7 para o outro lado. Se ele está subtraindo, se eu deslocar para o outro lado, ele vai somando. Então, 2x vai ser igual a 19 mais 7. Então, 2x, 19 mais 7 dá 26. Ok? Então, vamos lá. Vou trazer para aqui. Ó, veja aqui, ó. 2x é igual a 26. Como o 2 está multiplicando, deslocando para o outro lado, o x vai ser 26 dividido por 2. Então, conclusão, o nosso x é igual a 13. Ok? Questão de número 5. A soma de um determinado número e seu antecessor é 97. Qual é o sucessor desse número? Uma outra coisa que a gente alerta bastante para esse tipo de problemas é a pergunta. Muitas vezes a gente encontra uma resposta, mas encontra um valor, mas não é aquele valor que ele está pedindo. Ele diz, a soma de um determinado número e seu antecessor é 97. Então vamos lá. Minha imaginação. Quem é esse número? Eu imagino ele de x, chamo ele de x. Pronto. Seu antecessor. Sucessor é o que vem após. Antecessor é o que vem antes. Então, o antecessor desse número é x menos 1. Então, vamos agora para a equação. Vamos montar a nossa equação. Aí, o que ele diz? A soma de um determinado número e seu antecessor é 97. A soma, então, ó, a soma de um determinado número, soma, e seu antecessor, que é x menos 1, certo? Isso aqui é igual a 97. Pronto. Então, vamos lá. Aqui nós temos o quê? Vamos agrupar. Então, agrupando isso aqui, nós temos 2x menos 1 igual a 97. Deslocando um para o outro lado, se está multiplicando, nós vamos somar. Se está subtraindo, nós vamos somando. Então, nós temos aqui 2x igual a quem? A 98. Como 2 está multiplicando, deslocando para o outro lado, nós vamos dividindo. Então, x é igual a 98 dividido por 2. Então, x é igual a 49. Pronto. Está aqui a resposta. Calma. Vamos ler. O que ele está perguntando? Qual é o sucessor desse número? O número é x, que é 49. Então, a minha resposta, ele pergunta qual é o sucessor. Então, é só somar mais um. O sucessor de 49 é 50. Pronto, até me empolguei, viu? Porque é danado, para a primeira opção, está lá quem? O 49. E você sai feliz porque respondeu
Errado. Né? Feliz, ainda dizendo com o colega, teimando. Não, a resposta é 49. Lê com atenção qual é a pergunta, o que ele quer saber. Tá certo? Então vamos falar agora da divisibilidade. Múltiplo e divisores de um número. Tem ideia? É fácil. Múltiplo, vou multiplicar. Divisores, eu vou o quê? Dividir. Então eu tenho aqui um número natural, tá certo? Critério da divisibilidade, nós temos um número divisível, tá certo? Um número natural é divisível por 2 quando ele é par. Ok? O número é divisível por 2 quando ele é par. Como é que eu vou saber o que é um número par? Tá certo? O número par, vamos lá, regrazinha. Tá certo? Quando é que o número é par? O número é par quando ele termina em 0, quando ele termina em 2, quando ele termina em 4, quando ele termina em 6, quando ele termina em 8 e assim por diante. Então o número é par quando ele termina em 0, em 2, em 4, em 6 e 8. Tá certo? O número natural é dividido por 2 quando ele é par. Ok? Quando ele é par, então vamos lá, um exemplo. Se eu pensar no número 45, ele é par? Não. Por quê? Porque ele terminou em 5. Se eu pensar em 68, ele é par. Então, se ele é par, então ele é divisível por 2. Esse é o critério da divisibilidade, tá certo? Quando o número é divisível por 2. O número é divisível por 2 quando ele termina, quando ele é par. Par, quando ele tem terminação 0, tá certo? 0, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 e 8, ok? Então, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Quando é que o número é divisível por 3? O número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Como a soma dos algarismos? Um exemplo qualquer. Se eu tenho 436, pronto. Quais são os algarismos aqui? Então vamos lá, vamos à soma. A soma dos algarismos. Então nós temos 4 mais 3 mais 6. A soma dá 13. Pronto. Me diga uma coisa, 13 é divisível por 3, ó, quando a soma dos seus algarismos é o número divisível por 3. Não. Então esse número aqui, ele não é divisível por 3. Agora, pense comigo. Quem é que eu devo substituir? Pense um número aqui que deve. Quem é que eu devo colocar? Então eu vou. O que vocês acham desse? Pronto. 435. Vamos lá, a soma dos algarismos. A soma dos seus algarismos. Então nós temos 4 somado com 3 somado com 5. Então nós temos 4, 3, 7, 12. 12, ó, 12 é divisível por 3. Se 12 é dividido por 3, então implica que esse número é divisível por 3. Então, simples, critério de divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, vamos ver agora quando é que um número é divisível por 4. Regra: um número natural é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Peraí. Se eu tenho, vamos ver aqui um exemplo. Se eu tenho, tá certo? Se eu tenho 485, pronto. Aí o que eu faço? Eu verifico, tranquilo, não nota-se que 85 não é divisível por 4. Mas eu vou fazer aqui para verificar. 85 dividido por 4. Quando é divisível, implica resto 0.
Então, eu tenho 1 vezes 4 é 2 vezes 4. Vamos lá aqui. Então, 8 dividido por 4. Então, nós temos 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Abaixo, 5. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. Para 5, 1. Então, não é divisível. Por quê? Porque teve resto quem? Teve resto 1. Então, esse rapazinho não é divisível por 4. Então, vamos ver agora esse outro exemplo. Tá certo? Se eu tenho 500 e, tá certo? 60. 560. Pronto. Eu tenho 560. Então, o que eu faço? Eu pego o 60 e divido por 4. Divido por 4. Sobra, 1 vezes 4 é 4 para 6, 2, 20. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, se der uma divisão exata, esse número é divisível por 4. Também tem uma outra regrazinha, divisão por 4. É quando os dois últimos algarismos é 0, 0. Se você observar um número que os dois últimos algarismos é 0, 0, ele também é divisível por 4. Vamos ver a próxima. Divisível por 5. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou termina em 5. Então, pronto. Exemplo. É só observar 548. 548. Não. Não. 650. Sim. Sim. 650, sim. Pronto. 465. Nem faz conta, sim. É divisível por 5. Por quê, professor? Simples. Terminou em 0 ou termina em quem? Em 5. Critério da divisibilidade são regras definidas. Certo? Então, vamos lá. Quando é que eu vou... Critério de divisibilidade por 6. Quando é que o número natural é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 ou por 3. Então, vamos repetir. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou 8. Ele é par. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Tá certo? Então, vamos começar isso aqui. Ó. Então, vou imaginar aqui o número 452. Lembre, tem que terminar em 2, em 4, em 6, 8 ou 0. Tem que ser par. Então, o que eu faço agora? Isso aqui é por 2. Eu já sei que é por 2. Sem problema nenhum. Porque ele é par. Então, vamos lá. Agora, o que eu faço? Eu somo 4 mais 5 mais 2. Então, nós temos essa soma dá 11. Pronto. Está aqui o nosso problema. Ele não é divisível por 3. Não é divisível por 3. Não é divisível por 3. Ok? Então, vamos a um outro exemplo. Certo? Lembre, ele tem par. Então, tem que ser par. Então, 180. Pronto. Eu tenho o número 180. Bem simples. Pronto. Terminou em 0. 0 é par. Então, é par. Então, se é par, é divisível por 3. É por 2. É par, é divisível por 2. Agora, vamos à segunda parte. Verificar se o número é divisível por 3, tem que somar os algarismos. Então, 1 mais 8 mais 0. A soma dá 9. 9 é divisível por 3. Se o 9 é divisível por 3, implica que 180 é divisível por 6. Porque é divisível no mesmo instante por 2 e por 3. Vamos verificar agora o critério da divisibilidade, se o número é divisível por 8. Como é que eu conheço o número divisível por 8? O número natural é divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Tem que fazer verificação. Tá certo? Então, um exemplo. Eu tenho 450.
1450. Pronto. Aí o que eu tenho que fazer? Pegar o 450 e fazer a verificação. Dividido por quem? Por 8. 45 por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Dá 5 vezes 8, 40. Então dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 45 é 5. Então fica 50. Então, aí o que eu tenho? Aí eu tenho 6 vezes 8, 48. Para 52. Então não é divisível por 8. Então, um exemplozinho. Outro exemplo. Eu tenho, vamos imaginar, eu tenho 2.000, certo? 800, tá certo? E 85, 850. Pronto. 2.850. Então, vamos verificar se é dividido por 8. Então, eu pego 850. Divido por quem? Por 8. Então, eu tenho 1 vezes 8 é 8, para 8 nada. Aí 5, olha aqui. 5 por 8 não posso, então eu coloco um 0 aqui. Aí eu coloco um 0 aqui. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 6. 6 vezes 8, 48, para 52. Pronto. Então, nós temos um problemazinho aqui. Esse número não é divisível por 8. Então, vamos a um outro exemplo. Certo? Vamos encontrar. Certo? Um outro exemplo. Então, eu tenho 6.000, tá certo? 848. Pronto. Aí, o que eu faço? Eu pego 848. Então, vamos dividir, certo? 848. Então, vamos dividir o 848. Para verificar, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho 848, eu vou dividir, tá certo? Dividir por 8. 1 vezes 8 é 8, para 8 nada, abaixo 4, certo? Aí fica 0, abaixo 8, aí fica 6. 6 vezes 8, 48. Então, deu exato. Então, esse número é divisível por 8. Existe também uma outra regra, que quando a divisão por 8, verificar se o número é divisível por 8, quando os 3 últimos algarismos for 0, esse número automaticamente é divisível por 8. Quando os 3 últimos algarismos for 0, esse número é divisível por 8. Então, vamos verificar agora o número quando ele é divisível por 9. O número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Então, eu faço dividir por 9. Então, eu tenho 785. Pronto, um exemplo. Vamos somar. 7 mais 8 mais 5. Aí nós temos 7, 5, 12, 20. Então, pronto. Está fora. 20 não é divisível por quem? Por 9. Então, nós temos 600, certo? Pronto. 675. O que vocês acham dele? Então, vamos verificar. Como é que é a regra? Soma os algarismos e verifique se esse número é divisível por 9. Então, 6 mais 7 mais 5. Essa soma dá 13, 18. Então, 18 é divisível por 9. Se 18 é divisível por 9, então isso aqui é divisível por 9. Pronto. Esse número é divisível por 9. Regrazinha bem prática. Vamos à seguinte. Quando é que o número é divisível por 10? Aqui é fácil. O número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Pronto. Um exemplo. Ó. 50. É. 40. É. 78. Não. Pronto. 1.500. É. Então, não interessa. O número terminou em 0. Ó, terminou em 0. Ele é divisível por 10. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos entender que sejam múltiplos e divisores de um número natural. Então, vamos lá. Múltiplos
de 6. O conjunto dos números naturais, não esqueçam, o conjunto dos números naturais são, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, e aí a farra é grande. Pronto. O que é que eu vou fazer? Simplesmente pegar esses elementos e multiplicar por quem? Por 6. Então, mude 6. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E a farra é grande. Então, uma observação. Esse conjunto é um conjunto infinito. Esse é um conjunto infinito. O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Tenham cuidado. O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Divisores. Lembre, eu estou trabalhando no conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Nesse conjunto dos números naturais, os divisores, que seja o divisor de um número natural, são aqueles elementos que dividem numa divisão exata, que o resto é 0. Ou, às vezes, a gente diz, não sobra resto. Na realidade, o resto é 0. Então, eu pergunto, 15. Quem é que divide 15 numa divisão exata? Então, vamos lá. 1. Quem mais? 3. Quem mais? 5. Certo. Quem mais? 1, 3, 5. E quem? E o próprio 15. Ok? Então, vamos lá. Ó. 15, né? São os divisores. 15 por 1 dá 15. 15. Por que 15 por 2? Não dá exato. Nos naturais. 15 por 3, 15. Pronto. Então, nós temos aqui os divisores de 15. Uma observação. Esse conjunto é um conjunto finito. Finito. Eu posso enumerar todos os elementos desse conjunto. Então, lembra, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. O conjunto dos divisores de números naturais é um conjunto finito. Agora vamos entender melhor o que sejam números primos e números compostos. Números primos, preste bem atenção, números primos e números compostos. Certo? Um número natural é primo quando o conjunto de seus divisores é binário. Binário quer dizer dois elementos. Dois elementos distintos. Distintos. Conjunto binário. O número natural é primo quando o conjunto dos seus divisores é um conjunto binário. Em outras palavras, os divisores, vamos imaginar, eu tenho aqui os divisores de 7. Quem é que divide 7 numa divisão exata? O 1 e quem? O 7. Ok? Se eu imaginar os divisores de 4, só imaginação minha. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Ei, professor? O senhor falou binário. Exatamente. Então, isso aqui não é um número primo. Então, a gente sempre diz, os divisores de um número primo é ele próprio e a unidade. Então, os divisores, se por acaso o P for um número primo, então os divisores deles é 1 e P. Tá certo? Aí, às vezes, o aluno pergunta, professor, e o 1 é primo? Essa é a grande dúvida. 1 é um número primo? Vamos verificar. Para que você tenha um número primo, ele precisa de dois divisores distintos. No conjunto dos números naturais, o número é primo quando ele tem dois divisores distintos. Ele próprio e a unidade. Então, 1. Quem é o divisor de 1? Só 1. Então, esse conjunto, esse elemento, 1, ele não é um conjunto, um número primo. Ele a gente chama simples. Nós temos o número simples, que é o 1. Nós temos os números primos, que tem dois divisores distintos. E nós temos agora o número composto. Um número natural é composto
quando o conjunto de seus divisores é formado por mais de 2 elementos. Então, pronto, exemplo. Mais de 2 elementos. Então, quais são os divisores? Vamos imaginar, de 6. Quais são os números que dividem 6 numa divisão exata? Hein? Então são, ó, vamos lá, 6. O 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Então, observem que esse conjunto ele tem mais de 2 divisores. Então, ele recebe o nome de composto. Tá certo? Composto é o número é chamado de composto quando ele tem mais de 2 divisores. Vamos repetir. O número primo, ele possui 2 divisores distintos. Ele próprio e a unidade. O número composto é quando ele tem mais de 2 divisores. Certo? Então, decomposição. Vamos pegar agora o número primo, tá certo? E fazer a decomposição, tá certo? Em fatores primos. Então, o que eu vou fazer? Fatorar. Isso a gente chama de fatoração. Então, vamos pegar o 24 aqui. Por 2. Primeiro, a gente começa por 2. Dá quanto? Dá 12. Por 2. Dá 6. Por 2. Dá 3. Por 3. Dá 1. O que nós temos aqui? Lembre, nessa fatoração, todos esses números aqui são números primos. Na fatoração. Lembre, todos esses números aqui são números primos. Então, vamos pegar o 60. Ó, por 2. Começa por 2. Tá certo? Por 2, dá quem? Dá 30. Por 2, 15. Por 2, não pode mais, ele não é par. Então, agora por 3. Tenta por 3, dá. Por 3, dá 5. Não dá mais por 3, não dá por 5. Então, dá 1. Ok? Então, vejam. Os números primos, os mais conhecidos. Quem? 1, não. O 2 é o único par que é primo. 3, 5, certo? 5, 1, 3, 5, ok? Então, vamos nós. 1, não é, eu vou até cortar aqui, botar, mostrar. 2, 3, 5, certo? 7, e aí a farra é grande. É um conjunto infinito. Esses são os números primos, ok? Então, nós temos, ok? Ó, 2, 3, 5, 7, e a farra continua. Esse exemplozinho aqui você vai tentar resolver, ok? Vai fatorar, passo a passo, exercite. Exercite. Supere esse obstáculo, essa dificuldade. Verifique que é fácil. Há necessidade de repetição. Verifique de novo, assista a aula. É desafio. Coloque na sua método de aprendizagem. Eu vou aprender. Nós vamos conseguir. É assim que você tem que pensar, para frente, ok?